e do Instituto no sentido de, efetivamente, aprofundar um debate e a construção de um posicionamento que deve ser colocado para o país. Ainda esta semana nós discutimos no TSE também, participando de um debate, né? E é de fundamental importância que a gente possa, nesse momento de extrema e conturbada conjuntura, né, ter órgãos como a OAB, pautando também, encaminhando essa questão, exatamente porque as leituras elas são múltiplas e são díspares, né? Então é muito importante que a gente possa ter pontos de convergência para colocar. A OAB é um ponto de convergência, o TSE é fundamentalmente o órgão que precisa tomar a frente desse processo e os partidos políticos estão discutindo. Eu sou presidente do PMDB e nós estamos discutindo dentro do PMDB que modelagem e qual avaliação da eleição que nós tivemos. Antes disso, eu queria pedir desculpa pelo atraso. Eu estava exercendo a função de líder do governo numa discussão kafkiniana, porque alguns partidos estavam querendo na CAI tabelar os juros no Brasil, por lei. Eu até fiquei muito propenso a propor também uma emenda que duplicasse a renda per capita, porque seria algo importante para a população, mas como eu tinha que sair para o debate, não participei até o fim desse exercício de teoria sem prática, né? Eu vi aqui os painelistas e considero extremamente importante a posição de cada um, né? Primeiro dizer que a eleição de 2016, ela foi uma eleição que ensinou muito. Eu disputo eleição há muitos anos, né? Eu coordeno campanha, portanto eu tenho a prática da disputa eleitoral na ponta, né? O meu estado eu estou na frente da eleição, né? E eu queria ressaltar aqui primeiro alguns ganhos importantes, que foi a questão dos tetos, das limitações de gasto, né? Foram muito importantes, né? Alguns tetos têm que ser ajustados, porque terminou o teto mínimo de vereador sendo R$10 mil, é algo... Eu tenho um município em Roraima que é tamanho do estado de Sergipe. Então, para o candidato a vereador andar no município, ele tem que gastar combustível e, em tese, né, R$10 mil é um valor pequeno para se fazer uma campanha. Então, esse ajuste precisa ser feito, mas é ajuste a sintonia fina. Isso não é uma questão de modelagem. Qual o problema que nós encontramos na campanha de 2016? Primeiro, já foi dito aqui, os candidatos ricos poderem se autofinanciarem. É uma concorrência desleal, né? E que induz, efetivamente, não só o candidato rico, mas a você buscar, por exemplo, um prefeito, um candidato a vice rico, para que ele possa financiar a chapa. Portanto, é uma distorção do processo de democracia e uma inversão do processo de escolha de uma chapa majoritária. Eu acho que isso é algo, nós já discutimos no TSE, tem que ter limite também, né, para o candidato se autofinanciar e, mais do que isso, para esse candidato também financiar outros, porque você pode até botar um limite, o candidato só pode financiar a campanha dele 25%, mas se ele é um cara muito rico, ele pode financiar também os vereadores deles todos e criar uma doação que, em tese, crie também um mascaramento da disputa, porque você dilui despesa através de vereadores que são ligados a você também. Então, essa é uma questão que precisa ser efetivamente cuidada. Que desafio nós tivemos também, né? Nós proibimos a doação de empresas, porque a conjuntura levava a isso, né? Não havia a mínima condição de se discutir a questão de doação de empresas nessa eleição. Fomos para a pessoa física, né? E na pessoa física, apesar da lei não o dizer, o Supremo terminou mantendo a rastreabilidade da doação da pessoa física como era da pessoa jurídica. Ou seja, uma pessoa física, né, doa para um partido nacional e termina o nome daquele doador do Partido Nacional seguindo as doações do partido para o estadual, para o municipal e para o vereador, né? Então, amanhã, um doador nacional pode se surpreender com a informação de que ele estava financiando algum miliciano de algum morro do Rio de Janeiro, porque ele doou para o Partido Nacional e o Partido Nacional repassou para o vereador na ponta. Então, eu acho que a questão da rastreabilidade, que era algo que, em tese, funcionaria para identificar qualquer tipo de interferência na questão
das empresas, quando coloca a questão de doadores pessoas físicas, cria um componente de complicação e de exposição que eu não sei se é o melhor caminho para isso, né? Nós temos, então, o resultado da eleição foi extremamente positivo, houve menos influência, bem menos, eu posso dar aqui o testemunho de Roraima, bem menos influência do que a questão das outras eleições, do abuso econômico, da pressão e tudo mais. O Ministério Público funcionou muito bem, o Ministério Público criou um sistema, né, que era um sistema pardal, que os candidatos filmavam e denunciavam, e efetivamente houve uma contenção também na questão do próprio Caixa 2, porque como você tinha visibilidade, doação online na questão dos recursos, né, aquele candidato que tinha 10 carros de som e não tinha doação, em tese era fácil você denunciar, e foi um pleito que eu fiz ao TSE, que dê consequência às punições e às investigações, mesmo daqueles que não se elegeram. Porque é importante que fique efetivamente marcado que há uma fiscalização e uma posição rígida contra qualquer tipo de abuso, independente de ter sido eleito ou não o candidato. Normalmente esses processos, eles param após a eleição quando o candidato não é eleito. Acho que é salutar e é educativo que esses processos continuem efetivamente para punir aqueles que abusaram. Qual é o nosso grande desafio? O que serve para a eleição, e essa forma de disputar a eleição de 2016, né, que é quase uma eleição distrital, ou é uma eleição distrital, né, ela, em tese, esse modelo, se for replicado para 2018, ele não sustenta a disputa eleitoral de 2018. Porque nós teremos candidatos a presidente da República, que tem que andar todo o Brasil, não farão isso com jatinhos e com estrutura financiada pelo fundo partidário hoje ou por doações individuais, né? E nós teremos eleição de governadores com 800 municípios, com 500 municípios, com 400 municípios, eleição de senador no estado todo, aliás, 2 senadores, eleição de deputado federal e eleição de deputado estadual. Então é preciso encontrar um mecanismo que efetivamente, né, pode ser o fundo proposto só para períodos eleitorais, mas o fundo partidário, na modelagem que está hoje, não sustenta a disputa de uma eleição federal em 2018. Até, pelos dados do presidente Aécio, né, mostrou que o recursos de pessoa física ou de candidatos próprios foi muito maior do que o recurso de fundo partidário. Então imagine isso numa eleição federal, né? Qual é o desafio que nós temos? Nós temos apenas 7 meses para aprovar um texto de financiamento na Câmara e no Senado. Não é fácil. Não é fácil, né? É muito importante que esse texto possa ser discutido e venha com o respaldo da sociedade, né, para que tenha um processo mais ágil. Mas, mesmo assim, nós teremos dificuldade, né? E não enfrentar esse desafio é fadar a eleição de 2018 a um processo que ninguém sabe o que é que pode acontecer fora da questão da disputa da política, né? Porque se não houver efetivamente meios de disputar na política, outros sentimentos prevalecerão e a gente não sabe o que é que pode acontecer. Registrar que ainda este ano nós já votamos a questão do fim, né, das coligações, que é algo fundamental. Votamos a questão da federação dos partidos. E aí é um ponto importante de ressaltar, porque dá a chance dos partidos, em tese, se agruparem para 3 anos de mandato. Ou seja, ninguém está acabando com partido nenhum. Estamos dando a chance, né, se a gente fosse falar de forma amorosa, de partidos namorarem para que possam se casar no futuro e formar um partido com determinada tendência A, B ou C. Mas a federação de partidos foi aprovada também como saída, efetivamente, para não bloquear partidos que existem hoje. E também a questão da cláusula de barreira, que é fundamental, né? Nós temos 28 partidos, 32, 35, mas tem mais de 50 partidos. Eu vi a relação atualizada do pedido de criação de partidos, né? Tem mais de 50 partidos tramitando lá no TSE. Ou seja, algo extremamente extemporâneo, né? Vamos dizer assim. Nós vamos votar esse ano ainda no Senado o fim da reeleição
para cargos executivos. Está previsto a PEC do fim da reeleição para ser votado também no plenário. Efetivamente, não sei se será a posição de todos os partidos, o PMDB defende o fim da reeleição. Acho que é importante, nessa quadra, que a gente discuta essa questão, sem alteração do tamanho de mandato. No futuro, se tiver que discutir alteração de mandato, será em outra PEC. Se nós colocarmos nessa PEC agora, a PEC não andará também. Então, na verdade, nós estamos discutindo o fim da reeleição. Acho que temos que construir uma saída, ou com só recursos públicos, ou com empresas. Acho que empresas não devem doar para partidos diretamente, nessa conjuntura política que nós estamos vivendo. As empresas não virão. Há um clima de criminalização de doações. Até pessoas físicas que doaram, ministro Toffoli, nessa eleição, estão sendo instados de forma desagradável, no sentido de comprovar que tinham renda e tudo mais, e sendo expostos na imprensa. Alguns doadores que doaram pessoa física para o PMDB Nacional já me disseram, nós doamos agora, não vamos doar em outra eleição, porque nós estamos sendo instados aqui pela imprensa e tudo mais, que será que tem renda, se não tem renda. Então, acho que se tiver que ter doação de empresa, tem que ser ou Super PAC, ou num fundo eleitoral comandado pelo TSE, ou seja, uma construção que blinde um pouco a relação de empresas com partidos, tendo em vista a conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Então, essa em rápidas palavras, a posição do PMDB. Nós estamos discutindo isso internamente também, e eu espero que o Congresso seja ágil, né, com o apoio da sociedade e com a participação, Cristiano, importante da imprensa no sistema de debater construtivamente essa questão. Eu acho que criminalizar a política, de um modo geral, não resolve o problema do Brasil, né? Colocar uma grande nuvem de suspeição sobre todos os políticos isolar a política e levar o país para uma aventura, né? Nós não precisamos passar por isso, já passamos e o resultado foi muito ruim. Então eu acho que nós temos que recuperar o leito da política, e se recupera o leito da política em debates como esse e com instituições como a OAB dando suporte a um debate sério e comprometido com o futuro. Obrigado. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com o ministro Dias Toffoli, presidentes de 3 partidos, e aqui a gente tem uma demonstração clara de como o assunto é difícil. Público, privado e misto. Temos... Hã? É misto? Mais privado do que misto ou misto? Então, isso dá uma dimensão da dificuldade que existe para o financiamento da campanha. Eu fiquei muito feliz com a sua aula, ministro, porque você vê que nos Estados Unidos também o processo vai sendo mudado. Aqui a gente está com experiências também a cada eleição. Eu, que não sou candidata e nunca serei, adorei essa eleição que não teve dinheiro privado. Achei que a campanha ficou mais limpa, mas eu devo reconhecer que nós aqui de Brasília tivemos uma dificuldade de avaliar essa eleição, porque aqui não teve. Então, a gente não sentiu o calor e o desespero dos candidatos e dos partidos no momento mais quente da campanha. Eu acho que esse vai ser o debate dos debates da reforma política, porque me parece que a esta altura a limitação para novos partidos, a partir da cláusula de barreira e da coligação, da proibição da coligação, isso já vem imposto. Agora, eu queria provocar os 3 políticos que disputam o mandato. Por que a sociedade brasileira não se engaja? Se eu não estou enganado, eu acho que de doação de pessoa física foi R$1 milhão, algo como não, 800, R$1 milhão contra 700 milhões que o senhor disse de autofinanciamento e 540 de fundo partidário. O que os políticos brasileiros não fazem, que não conquistam aí o cidadão a doar minimamente para a campanha? Se Barack Obama conseguiu arrecadar 800 milhões, qual é a falta de identidade que está acontecendo aqui, que isso não permite que as pessoas, enfim, financiem seu candidato? Eu
me permitir falar um pouco antes, Cristiana, é a falta de partidos políticos com nitidez, do ponto de vista ideológico, de apresentação, que proporciona essa legislação. A ausência da cláusula de barreira, a permissão da coligação proporcional faz com que o eleitor, o cidadão, ele não se sinta motivado no engajamento a um projeto partidário, a um projeto eleitoral, porque ele sabe que, infelizmente, a grande maioria dos candidatos, eles usam o partido como trocam de partido como trocam de uma camisa. Então, você sabe disso, não é o caso do senador Aécio Neves, dos senadores, dos deputados, mas a maior parte dos candidatos acontece essa vinculação junto ao eleitor, ao cidadão. Com a cláusula de barreira, com a proibição de coligação proporcional, nós vamos ter mais nitidez ideológica na apresentação dos partidos. Sido a arte da construção de divergências, né? E são várias por dia que nós assistimos no Congresso e na sociedade. Então é muito bom saudar quando há uma convergência. E há uma convergência hoje, obviamente isso não longe de ser uma unanimidade, mas há uma convergência dos partidos políticos que têm penetração em setores da sociedade em relação a essa PEC 36. Né? Acho que foi o Jucá que lembrou aqui, o Kassab também, antes, essa proposta que vai ser votada, eu quero chamar novamente a atenção para ela, que vai ser votada apenas no ano que vem. Quando eu falo ano que vem, é após o Carnaval, quando efetivamente começam os trabalhos na Câmara, ela voltará muito provavelmente, quase que inexoravelmente, ao Senado, porque nós resistimos muito a abrandar, a flexibilizar a cláusula de barreira, sabendo que na Câmara vai haver ali, deixando a margem para alguma flexibilização. Se ela for excessiva, nós temos a prerrogativa no Senado de reconstituí-la num nível adequado. Mas eu estou dizendo isso porque, você imagina, se isso chega na Câmara numa perspectiva otimista, se sai da Câmara votado da forma que for em abril, nós teremos, na verdade, o primeiro semestre apenas, mais 2 meses no Senado para corrigir isso. Em não fazendo, presidente Lamarca, nós temos que nos preparar para vermos, disputando as eleições de 2018, mais de 50 partidos políticos. Né? Que é uma loucura. Na verdade, em relação à provocação correta provocação da Cristiana, eu não vou aqui meter o valor, porque eu ainda acho que é muito aquém do que poderia, mas nós tivemos, o dado que nós temos é do primeiro turno das eleições, 230 mil brasileiros, apenas, aquele 0,16% dos eleitores a qual me referi, participando, contribuindo para a campanha. O valor foi mais expressivo que esse dito aqui, mas é muito pouco. Por quê? Porque as pessoas não se identificam com partido político algum. Qualquer pesquisa que você faça hoje no Brasil, qual partido da sua preferência, 70% é nenhum. Né? Que bom, o meu partido, o partido que eu presido, talvez tenha sido o que mais cresceu recentemente, mas é muito aquém. Não tem nenhum partido hoje no Brasil com mais de 10% de penetração, de preferência espontânea do eleitorado. E isso talvez seja uma das razões para isso. Por quê? Quando as pessoas não identificam nos partidos políticos, no conjunto dos partidos políticos, linhas de pensamento. Essa proposta não vai resolver, mas vai melhorar muito. No momento em que nós conseguimos construir alianças no Congresso Nacional, programáticas e não oportunistas. Por isso eu reitero mais uma vez a importância de nós estarmos discutindo e votando essa proposta. Porque a partir dela virá o segundo ponto. Não acredito em terceiro ponto antes das eleições do ano que vem, antes das eleições de 2018, que é esse do financiamento, porque nós temos que aprimorar o que ocorreu. Existem questões positivas, e eu vou colocar apenas para encerrar aqui uma outra negativa. Existem, e a sensação que se tem hoje, que a sociedade tem, que é real. As campanhas foram barateadas, o tempo ficou mais curto. Nós temos que fazer uma correção do segundo turno, que eu acho que ficou excessivo o prazo entre o primeiro e o segundo turno, quase que uma nova eleição. Mas não vamos nos iludir. Nós estamos aqui discutindo num fórum extremamente adequado, algo muito sério. Não vamos nos iludir. Houve um aumento expressivo do Caixa 2 nessas eleições municipais. Isso vinha num processo de controle, acho eu, em relação ao que era no passado até essas eleições. Houve por razões singelas como aquela que o senador Romero aqui retratou de um município de Roraima e transfira isso para os 5.500 municípios brasileiros. Se o teto era de R$10.000, ele não fez a campanha com R$10.000, ou fez a campanha com R$10.000. Não fez. De alguma forma, esse financiamento ocorreu.
Por isso eu repito aqui, eu sei que eu não estou remando a favor da maré, mas eu venho de um estado, presidente Lamarck, que ensina desde muito cedo que a virtude está no meio, não está nos extremos, né? Portanto, eu acho que com limites mais estreitos, portanto, menores, sem que contamine o conjunto das doações recebidas por determinado candidato, nós deveríamos, aí sim, ir a favor da corrente dos maiores países do mundo, das democracias, ou de algumas das democracias mais sólidas do mundo, que por forma direta ou indireta, como nos mostrou o ministro Toffoli, aceita o financiamento privado, que ao lado do financiamento público e ao lado do financiamento das pessoas, do financiamento individual, podem constituir aí sim um equilíbrio adequado para o enfrentamento das próximas eleições. Só para complementar rapidamente, antes de ouvir a palavra mediadora do ministro Toffoli, que tem muito mais experiência nisso. Não, mas né? Não, mas mediadora que eu digo do processo de... Conciliadora. Ou conciliadora, coordenadora. Só para dizer que realmente há um desencantamento com a política, né? Há uma falta de representatividade, e isso foi demonstrado não só nas doações. Isso foi demonstrado na quantidade de pessoas que votaram. Nós tivemos quase 50% das pessoas em grandes municípios não votando, né? Entre abstenção, nulos e brancos, a cidade do Rio de Janeiro, me parece, teve 47%. Né? E outras cidades também. Então isso mostra um movimento que também não é só no Brasil. Né? Vamos aqui ressaltar, né, que a política e a questão do desencantamento e do choque, dessa questão do confronto da representatividade, ela é vivida no mundo todo. Né? Aconteceu na Inglaterra, com a questão do Brexit, aconteceu na eleição americana, está acontecendo aí nas eleições dos países europeus, só que eles já saíram do desencantamento, alguns países, e já passaram para a linha da raiva, do protesto, que é efetivamente a busca, né, de posições mais reacionárias, mais incisivas, né, mais duras, né, de alguns setores de partidos políticos. Então eu acho que é um desafio trazer para o leito da política essa questão. E o financiamento, na hora que os partidos efetivamente representarem e falarem ao coração e à mente das pessoas, haverá, sem dúvida nenhuma, um caminho de volta, pelo menos na participação, apesar de dizer, na conjuntura que nós estamos vivendo, nos próximos anos de julgamento de doações de empresa, não acredito que, mesmo que seja possível empresas doarem para partido, empresas doarem da forma como está sendo colocado pela imprensa e o pré-julgamento que se faz para quem doou para partidos políticos. Então, acho que é preciso construir não só a condição de participar, mas a forma legal também de blindar essas doações para que não se tenha nenhum tipo de desdobramento que vá, novamente, colocar por terra o esforço que está se fazendo. Rapidamente, eu gostaria de colocar uma outra visão a respeito dessa provocação bem feita pela Cristiana. É o seguinte, é o vício dos partidos políticos e o vício dos eleitores. Numa campanha nacional, depois eu falo da municipal, mas numa campanha nacional, quando vai se começar uma campanha e arrecadação, o que faz o tesoureiro da campanha nacional? Manda ofício para as grandes empresas até 2014. Quero lhe fazer uma visita. E lá, numa conversa republicana, não estou aqui em nenhum momento da minha fala fazendo qualquer juízo de valor moral ou fazendo qualquer tipo de juízo a respeito do que é bom ou o que é ruim, mas relatando o fato, sem criminalizá-lo. Vai lá, manda um ofício, é recebido, fala, eu gostaria que contribuísse para a minha campanha. O que faz as empresas? Vamos falar o português claro. Vê o seguinte, quem está em primeiro? O seu candidato está em primeiro, então para você eu vou doar tanto. Esse aqui está em segundo nas pesquisas, eu vou doar um pouco menos. Se acompanhar, as doações, elas são proporcionais aos índices de campanha. E daí ser importante os IBOPs, os institutos de pesquisa, porque conforme alguém aparece subindo, começa a arrecadar mais. Conforme alguém que está em primeiro começa a cair, começa a arrecadar menos. Esse foi o sistema que funcionou. A questão relativa à eleição municipal, ela é totalmente diferente da eleição nacional. Ela é uma outra eleição. Podemos ter um sistema para financiar municipal e outro para a campanha nacional? Penso que poderia se ter, em termos de candidatura. Não haveria dificuldade nisso. É totalmente diferente. Eu acho aqui, e vou discordar, e o debate é bom para isso, para a gente explicitamente discordar, não existe aqui a ideia de partido nacional na campanha municipal.
é a sua cidade. As pessoas sabem quem são as pessoas, os candidatos. Então eu não vou votar ou deixar de votar num partido porque existe um escândalo nacional. Eu vou votar ou deixar de votar no partido porque ele quebrou o país. É isso que analisa. E eu vou votar naquele outro projeto que eu não votei na eleição nacional, e aí você vê uma transferência de votos que houve nacionalmente entre um partido A e um partido B. E veja que o PMDB manteve. A sua votação até ampliou um pouco. E o PMDB é que teve, tanto no governo como também algumas discussões a respeito de financiamento. Pois bem, então a eleição municipal é outro tipo de eleição. E o que ocorre na eleição municipal? Quem atuou no campo eleitoral, quem atua no campo eleitoral sabe. O eleitor está viciado em vender o voto e não em doar para os partidos e para os candidatos. O eleitor vai nos comitês do vereador A, vereador B, vereador C. O que o senhor tem aí para mim? É disso que se trata. Verdade. Vai no comitê do prefeito A, do candidato a prefeito A, candidato a prefeito B, candidato... O que você tem aí para mim? Você tem um almoço? Tem um lanchinho? Essa foi a prática. Por isso que essa doação de pessoas naturais ou pessoas físicas é tão pequena, porque o eleitor ele nunca foi chamado a participar ativamente, ele é sempre um ator passivo. Vende o voto a 2, 3 candidatos e depois vota em um quarto candidato por quem ele acha que é o candidato correto para ser votado. Então, esse é o fato, é investir na educação política da cidadania. Tem um caso clássico de compra de voto que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, que foi o seguinte: um candidato a prefeito doava caixa d'água no interior da Bahia. E aí, depois da eleição, um dos eleitores que ganhou caixa d'água começou a contar na cidade: eu enganei o prefeito, eu peguei a caixa d'água e não votei nele. O prefeito, quando tomou posse, foi lá, Cristiano, e tomou a caixa d'água. A caixa também fez. Tirou a caixa d'água. Isso é verdade, chegou até o TSE, o relator foi Luiz Carlos Madeira. O que fez o eleitor? Foi no Ministério Público. Aí o Ministério Público entrou com a ação. A discussão no TSE era o seguinte: se para caracterizar a compra de voto, tinha que ter votado no não basta a promessa, e o prefeito foi efetivamente cassado. Então, essa é a cultura, infelizmente, triste do nosso eleitorado na eleição municipal. Na eleição nacional, eu penso que há um outro enfoque, uma outra visão. Aí sim entrariam os projetos nacionais. Mas na eleição municipal, infelizmente, é onde o eleitor está mais viciado. É um absurdo. Esse caso de caixa d'água é a bota moderna, né? É o óculos, antigamente. É a dentadura, exatamente. Mas eu preciso corrigir os números aqui. Em número de pessoas, realmente 260 mil doadores. E em valores, quase 1 bilhão, né, senador? Só que o TSE ainda está apurando, porque houve até erros de compreensão e de digitação de doadores. Agora, se o tempo é tão exíguo, senador Aécio, que o senhor está insistindo nisso, para fazer uma reforma política, nós temos 4 minutos só, acho que dá uma rodada. O que dá para fazer efetivamente com o financiamento de campanha, que é a razão de tantas crises que a gente já viveu no passado e está vivendo agora? Vamos lá, eu reitero que, talvez seja a minha última intervenção, né, agradecendo a oportunidade. A proposta, a PEC 36, que vai à Câmara, ela é essencial ao país. Sem ela, repito, todas as outras correções deixarão de ocorrer. E nós teremos, inclusive, uma dificuldade enorme para aprovar, Cristiana, algo na direção, seja do próprio financiamento público. Como é que você vai aprovar um financiamento público exclusivo, um fundo eleitoral em ano de eleição de 3, 4 bilhões de reais, como já foi sugerido por alguns, para distribuir para 50 partidos políticos, sem regra alguma de como os partidos farão essa distribuição internamente para os seus candidatos? Imagina o número de candidatos que nós vamos ter, que não são candidatos apenas para pegar uma fração desse fundo partidário. Então, ela é a premissa para todas as reformas. É a premissa para todas as outras. Por isso eu estou sendo até um pouco cansativo de reiterar isso, mas nesse local, né, na sede da OAB, eu não poderia fazer diferente, porque o papel da sociedade que tem se manifestado em relação a vários temas, em relação a esse também será muito importante.
Então, qual que é o entendimento com a Câmara? Nós vamos mandar essa proposta, já está chegando à Câmara essa semana, aprovada no Senado, e eles enviariam ao Senado a proposta relativa ao financiamento de campanhas. O que nós do PSDB, e falo aqui como presidente do partido, defendemos, e que poderia vir, por mais complexo que seja, nessa direção do aprimoramento do nosso sistema? O voto distrital misto. Porque se metade das cadeiras forem disputadas nos distritos e a outra metade em lista partidária, que é o que nós defendemos, é o modelo alemão, isso de alguma forma se casa com o financiamento, porque aí você acaba tendo com a lista uma facilidade maior de estabelecer critérios para a distribuição entre os partidos políticos de um eventual fundo eleitoral. Apenas 2 propostas, na minha modesta avaliação, estarão em condições de ser votadas para aplicação nas eleições de 18. Como disse aqui o Kassab, é preciso que até o final de setembro elas estejam aprovadas, né, para garantir a questão, né, da anualidade. Tem que ser votada um ano antes das eleições. É essa, fim de coligação proporcional, cláusula de desempenho, que já está lá, e outra que trata do financiamento de campanha. E eu defendo que ela venha junto com o sistema eleitoral, voto distrital misto e lista fechada. Também agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. O PMDB estará sempre à disposição para qualquer tipo de debate. Nós queremos aprofundar com a sociedade e dentro do Congresso essas questões, e acho que é muito importante que surjam também propostas da própria OAB e a gente possa discutir, porque essa discussão terá que ser feita, como disse o senador Aécio, na Câmara, no que diz respeito à forma da eleição e à questão do financiamento. Não haverá tempo de se fazer, a partir de março, uma proposta no Senado, se mandar para a Câmara e voltar para o Senado, algo tão complexo como esse. Até porque o Senado já aprovou algumas vezes mudança na forma de eleição, né? E isso cai na Câmara. Por quê? Porque no Senado a eleição já é majoritária. Então no Senado nós não temos, em tese, que definir a outra casa como vai disputar, já que cada deputado, quando vota, está na cabeça dele de que forma ele vai poder ou não se reeleger. Então é importante que a grande maioria e os partidos majoritários marquem uma posição clara nessa questão da modelagem, exatamente para que a gente possa avançar rapidamente nisso. Muito obrigado. Bom, eu me associo ao Aécio, ao Romero, ao ministro Dias Toffoli, para cumprimentar a OAB e dizer, Cristiana, que é fundamental que a mídia, os meios de comunicação, assim como as instituições, como a OAB, deem espaço para essa discussão. É importante que essa discussão chegue à sociedade, que ela entenda a importância que tem para o país essa discussão e a modificação da legislação. Ela ainda não chegou na sociedade. A sociedade está distante dela. E através de vocês, dos meios de comunicação, nós podemos sensibilizar a sociedade, que é o caminho para que a gente tenha partido efetivamente no Brasil. Quando você lembrou aqui a falta de motivação do eleitor, ele não tem motivação porque não tem partido. Não é? Na cabeça dele não tem partido no Brasil. Onde tem 50 não tem nenhum. E essa nova reforma pode proporcionar a mudança da conduta do eleitor, do cidadão. Parabéns, OAB, parabéns, Cristiana. Eu queria, antes de encerrar, o senhor vai falar, né, Só queria falar uma coisa aqui, da dificuldade de encontrar um ponto comum para ser votado. Quer dizer, o tempo é exíguo e o modelo não está definido. Ao contrário da questão do fim da coligação e da cláusula de barreira, que há um consenso médio ali, e isso avança. Mas na questão do financiamento, enquanto não tiver esse tipo de debate para afinar uma fórmula, aqui estão os presidentes dos partidos que elegeram o maior número de prefeitos. Então, a responsabilidade pode estar aqui nesses. Se vocês conseguirem fazer minimamente um consenso, isso chega mais ou menos desenhado na Câmara e no Senado. Na Câmara, onde vai começar. Mas, assim, do jeito que está solto, eu não vejo possibilidade de sair um modelo. Pode sair um Frankenstein, como se chamava, puxando cada característica da lei eleitoral por um lado e sem unidade no conjunto. Ministro, então. Então, rapidamente, esse ponto que o senador Aécio falou do sistema misto alemão, eu me ponho de pleno acordo, sempre defendi. Por quê?
porque você vai ter a possibilidade de candidatos individuais, só que dentro de um distrito. Muito mais barata a campanha do que fazer no estado de Minas inteiro. E aquilo que é para o estado inteiro, que é metade, é por lista. Ou seja, quem faz a campanha é o partido. Ou seja, você tem uma visão política do que é o partido, de quais são os projetos que hoje o cidadão não tem diante desse sistema em que os vereadores e todos os parlamentares são eleitos individualmente. Individualmente deveriam ser eleitos apenas e tão somente aqueles que são candidatos ou no seu distrito ou que são candidatos a majoritários, como senadores, como os governadores e presidente da República. Só para corroborar com o ministro Toffoli, e o que torna, Toffoli, muito mais difícil, eu vou chamar de deslealdade partidária, que é a fuga de partidos. Você se elege por um partido político, e se você é eleito na lista por um partido político, né, é quase impossível que você se filie a um determinado partido. E quer dizer que a nossa